Salve, salve, meus queridos alunos do Teófilo Rezende! Estamos aqui de novo para mais uma aula. Olha, deixa eu pegar no pé de vocês, porque não foram todos vocês que, na última atividade que eu passei, no último vídeo que eu gravei, infelizmente muitos de vocês, parte de vocês ainda não estão inscritos, não entraram ainda na sala de aula lá do Google Classroom que eu criei, tá? Nós enviamos para vocês um vídeo, inclusive, explicando como é que você deve fazer e tudo. E se tiver qualquer dúvida, é só me mandar um WhatsApp. O pai pode me mandar um WhatsApp e eu ajudo vocês a entrar lá. Mas os alunos que já se inscreveram lá, eu deixei uma atividade na última aula e estes alunos ainda, infelizmente, não todos responderam a minha pergunta, as minhas perguntas, a minha proposta de atividade. Então, se você não fez isso, por favor, dê uma olhada no vídeo que eu mandei anteriormente, vai lá no mural da nossa sala de aula, no Google, e por favor responda as perguntinhas que eu propus para vocês. Combinado? Na aula de hoje, o que nós vamos trazer para vocês? Eu quero lançar um tema. Este tema, vai parecer difícil o nome, talvez você fale assim, que nome é esse, Fernando? Vou mandar agora. Ponto de inflexão. O que é isso, Fê? Que isso, professor? Pois é, ponto de inflexão, a definição, eu não vou dizer, vou tentar explicar, a minha área é humanas, mas ponto de inflexão tem a ver com matemática, tá? Com a área de exatas. Na verdade, eu não sei se vocês já viram aqueles gráficos que você tem aqui, ó, um pauzinho aqui, e aí você tem umas trajetórias aqui, ó, umas trajetórias curvilíneas. Ponto de inflexão é exatamente o ponto de uma trajetória em que a trajetória da linha ela simplesmente muda de sentido. Então, se você tem um desenho que faz isso aqui e de repente ele começa a curvar para o outro lado, este ponto aonde se inicia a curva no outro sentido é chamado de ponto de inflexão. Agora, esta aula eu tenho trazido desde o ano passado para os meus alunos, baseado num livro escrito por um grande empresário brasileiro. Ele é dono de um time de futebol nos Estados Unidos, o Orlando City. O nome dele é Flávio Augusto da Silva. Não é apenas ele que fala sobre pontos de inflexão, mas ele é um dos caras que fala. Ele escreveu um livro e ele define pontos de inflexão dizendo que pontos de inflexão na vida dos seres humanos é um ponto aonde você tem que tomar uma decisão ou fazer alguma escolha. E este ponto é tão importante que as escolhas que você faz determinam diretamente os resultados que você vai ter na sua vida. Talvez uma situação em que você queria muito alguma coisa, e aí naquele momento exato, naquele momento específico em que você teve que fazer uma escolha, naquele momento você fez uma escolha e isso mudou completamente a trajetória da sua vida, mudou a direção da sua vida e você vê que aquela decisão que você tomou fez com que você melhorasse em alguma coisa, fez com que você conseguisse passar de fase nos seus joguinhos do videogame, fez com que você conseguisse um melhor resultado nas matérias, as notas na escola, fez com que você conseguisse organizar melhor o seu tempo para não ficar muito tempo fazendo tarefa em casa e ter tempo para fazer outras coisas. Talvez você tenha conseguido aumentar a sua mesada, se seu pai te dá a mesada, em virtude de alguma escolha que você fez, vou ser obediente, vou fazer corretamente, vou agradar os meus pais. Há momentos na nossa vida onde você tem que tomar decisões e essas decisões, essas escolhas, chamadas de pontos de inflexão, determinam mudanças na sua vida. O Flávio Augusto da Silva ele conta alguns causos dele, da vida dele, que me servem até de exemplo muito bacana. Por exemplo, ele conta de decisões que ele teve que tomar na época em que ele terminou o ensino fundamental, quando ele terminou o 9º ano, e ele tinha que tomar uma decisão para ver qual escola ele iria estudar no ensino médio. E ele tinha a possibilidade, quer dizer, os pais incentivavam ele a prestar uma prova para estudar numa escola naval. Ele morava no Rio de Janeiro, né? E para a escola naval, uma escola técnica. E ele conta que ele
foi estudando mais ou menos durante o primeiro ano para passar, mas ele não estava bem decidido e tal. Acabou que ele não passou no primeiro ano e aí ele tinha que tomar uma decisão. Continuar a estudar um ano inteiro para fazer a prova no outro ano ou desistir de vez e fazer o ensino médio regular. Ele pensou, analisou e tal e acabou decidindo se dedicar realmente, porque ele sabe que ele não passou, porque ele não tinha estudado muito bem. Aí ele se dedica, e aí faz a prova no final do ano e por muito pouco ele não passa. Mas aí já foram, ó, no primeiro ano ele não passou, no segundo ele se dedicou, mas ficou faltando um pouquinho para passar. Ele teve que tomar outra decisão, junto com os pais dele. E aí, continua ou desisto de vez? Ele acabou decidindo continuar. E aí, estudou, dessa vez ele passou. E aí ele foi estudar lá. Porém, esse é um ponto importante, ele fala que essa decisão por realmente se dedicar aos estudos foi essencial para a vida dele até hoje. Inclusive ele fala que essas decisões que ele tomou por se dedicar para aprender o que ele precisava para poder fazer essa prova na época do ensino médio, deu uma base para ele para o que ele viria a fazer no futuro e para o que ele se tornou depois um grande empresário, um dos caras mais ricos do Brasil e do mundo, sabe? Um cara que tinha um sonho e conquistou esse sonho de comprar um time de futebol. Olha que coisa incrível, que lindo, né? Que bonito a dedicação dele. E ele conta até que ele acabou não concluindo a escola naval e voltou a estudar no ensino médio regular depois desses testes todos. Por quê? Ele estando lá, ele descobriu que aquilo não era a cara dele. O próprio diretor da escola, professores e tal, viram que ele não tinha aptidão para ser formado naquela profissão específica. E ele acabou saindo da escola um tempo depois e indo estudar no ensino médio regular. Mas o pai dele tinha muito um sonho de que ele se tornasse um marinheiro formado, técnico, que ele tinha muito esse sonho, era um sonho do pai dele. Tanto que já com toda a base que ele teve na sua preparação para a escola técnica naval, ele decidiu, para agradar o pai dele, depois que ele terminou o ensino médio, estudar para passar na faculdade, para um curso superior nessa área. E quando ele passou, ele falou para o pai assim: pai, isso eu te entrego, mas eu não vou cursar essa área, não é o que eu quero fazer, mas eu quero dizer para você que, pai, eu fiz isso pelo senhor, porque o senhor merece e eu tenho capacidade, tinha capacidade para seguir nessa área, mas eu tenho identificado que a minha aptidão é outra. E aí a história dele vai. Eu poderia ficar aqui contando, porque eu gosto muito da história dele, é uma história de superação, é uma história de luta, ele vem de uma família bastante pobre, a mãe dele pagou cursinho para ele estudar, para passar na escola técnica naval, e para fazer isso ela tinha que ter 2 empregos, então e eles batalharam muito na vida. E eu quero incentivar você a se dedicar dessa forma. E aí eu gostaria de falar assim, se você já entendeu o que é ponto de inflexão, essas decisões que você tem que tomar na sua vida, essas escolhas. Ah, Fernando, professor, o Gaspareto, muitos de vocês me chamam de Gaspareto, né? Ô Gaspareto, mas eu ainda não tenho muito o que tomar de decisão, eu ainda sou novo, né, e tal. Mas sim, eu vou dizer para você que você tem algumas escolhas muito importantes que você pode fazer e que podem definir o rumo da sua vida. Eu gostaria que você pensasse nisso. Por exemplo, você se dedicar para valer, para ser um excelente aluno, para cumprir todas as tarefas que são passadas, principalmente nesse período que vocês estão tendo aula em casa. Pensa bem, pensa direitinho nisso. Precisa de uma dedicação, você precisa de uma disciplina, você precisa se organizar. Você pode decidir não assistir todas as aulas, fazer tudo mais ou menos, não prestar atenção nas videoconferências que vocês estão tendo com os professores, né? Ou você pode se esforçar ao máximo, aprender o que puder, se dedicar, fazer todas as propostas de trabalho que os professores pedem, ler os livrinhos que são pedidos, para que você tenha um resultado melhor na sua vida, para agradar os seus pais, para conquistar as premiações, porque tem pai que premia, né, quando você é um bom aluno. Eu me lembro que meu avô, eu não sei quem tem avô ainda, mas meu avô, quando eu era criança, ainda era vivo, e eu me lembro que ele falou que se eu fosse o melhor aluno da minha turma, ele me daria uma bicicleta. E a minha primeira bicicleta foi assim que eu ganhei. Então, eu me lembro que esse foi um ponto de inflexão na minha vida. Eu escolhi me dedicar muito aquele ano para ser o melhor aluno da turma e isso
fez com que eu ganhasse do meu avô a minha primeira BMX Monarch. Era uma bicicleta muito legal, cara. Muito, muito, muito legal. Eu adorei. Era ótima. A minha melhor bicicleta, adorei essa bicicleta. E foi um ponto de inflexão na minha vida. Eu tenho muitos para contar para vocês, mas eu gostaria que você me contasse. Baseado nisso tudo que a gente conversou, eu quero que você vá lá na nossa sala de aula e escreva no nosso mural assim: quais são os pontos de inflexão que você identificou já na sua vida? Quais foram as escolhas que você fez que fizeram com que você conquistasse alguma coisa? Que você teve que falar assim, ou eu faço isso ou eu não faço, mas aí você decidiu fazer e foi show. Você conseguiu um resultado muito legal. Eu gostaria que você me contasse isso. E eu posso propor um outro desafio? Eu gostaria que você perguntasse aos seus pais, que você conversasse com seu pai e com a sua mãe e falasse assim, mãe, pai, o professor ele falou pra gente sobre ponto de inflexão. Explica pra eles. Ó, ponto de inflexão é quando a gente toma uma decisão, a gente faz uma escolha na nossa vida que é capaz de transformar a nossa vida, mudar o nosso futuro, nos levar a um resultado muito legal. E vocês conseguem contar pra mim? Aí os seus pais vão contar e depois você conta pra mim. Qual foi o principal ponto de inflexão na vida de vocês? Pergunta pro pai, pergunta pra mãe, conta pra gente, vamos conversar sobre isso? Tô esperando, hein? Ó, espero você me responder. Quem não respondeu as atividades da semana passada, ok? As perguntinhas da semana passada. E eu quero conversar com você sobre ponto de inflexão. Quero compartilhar experiências com você. Quero saber quais são os pontos de inflexão da vida de vocês, do pai de vocês, para a gente gerar uma discussão muito legal e aprender uns com os outros. Você sabia que isso também é estudar? Você sabia que a minha experiência e a sua experiência, a experiência dos seus pais, e essa conversa, ela pode ser muito boa para nos levar a aprender lições fantásticas que a gente vai levar para a nossa vida? Pois é. É isso que eu espero. E tô aqui. Meu computador tá aqui na frente. Tô esperando você entrar. Tô esperando para ler a sua mensagem. Combinado? Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Faça as atividades direitinho. Se dedique durante essa semana a todas as matérias. E na semana que vem tem mais vídeo, mais atividades, mais propostas. Tamo junto.